Assim que nós terminarmos de ministrar, ele vai entrar aí louvando ao Senhor. E nós vamos aqui seguindo, começarmos aqui a ministrar sobre o que nós nos propomos a fazer hoje. Vamos falar sobre legalidade. A legalidade que Ló deu, né? Para que Satanás entrasse. Então, os irmãos que já estão aí, sejam muito bem-vindos, que Jesus possa abençoá-los, e que esta palavra abençoe não somente a minha vida, mas a sua vida poderosamente, para que o Senhor possa nos corrigir, nos ensinar, para que possamos crescer em graça, conhecimento, cada dia, e ficarmos mais semelhantes ao nosso Deus, para que possamos vencer, amém? Então vamos lá, estávamos falando sobre Ló. Quando saiu de Ur com seu tio e foram em direção a Canaã. Chegou um certo tempo, os pastores de Ló e de Abraão começaram a brigar. Eu vou fazer bem uma síntese desse início da vida dos dois aqui, quando eles deixam o Ur dos caldeus, para que você possa se situar aonde eu quero chegar, lá quando Deus se encontra com Abraão, lá no bosque de Manre, lá em Gênesis 18, já nós vamos ler. Então eles saem e vão em direção a Canaã. Chega um certo tempo, eles ficam ali acampados, não estão em Canaã ainda, estão no meio do caminho, e aí falta pasto. E os pastores começam a brigar. E aí como é que fica Abraão, né? E Ló? Irmãos, como era, tio, sobrinho, irmãos em Cristo, em Deus, né? Não poderiam brigar. E aí Abraão fala para Ló, pode escolher qual o caminho que você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Não podemos brigar porque irmãos somos. E aí Ló, quando estamos precisando de alguma coisa, os nossos olhos só veem aquilo que precisamos, né? E Ló precisava do quê? Precisava de pasto para os animais. E logo ele vê as campinas ali, em direção, chegava ali próximo a Sodoma e Gomorra. E ele olha, é ali que eu vou. E escolheu as campinas. Escolheu por vista. Aí Abraão, não, tudo bem. Pode ficar deste lado que eu vou para o lado contrário. E assim aconteceu entre Ló e Abraão. Ló acabou entrando em Sodoma e Gomorra devido à proximidade dos pastos que ele escolheu ali nas campinas e caiu em Sodoma e Gomorra e ali estabeleceu residência e ficou ali. Já Abraão foi para o lado contrário, lado pedregoso, difícil, mas que era na direção de Canaã. Nem sempre, irmãos, aqui a gente já pode tirar um grande ensinamento para as nossas vidas. Nem sempre as campinas é o melhor para nós. Esse tipo de coisa acontece porque nós julgamos por vista. Nós julgamos muito por vista. E aí quando ele vê as campinas, os olhos dele se iluminam, brilham. E ele acaba indo morar em Sodoma e Gomorra. Toma cuidado quando você for fazer uma escolha. Não julgue por vista. Peça direção ao Senhor, para que você possa fazer a escolha certa. Porque a nossa vida, irmãos, enquanto aqui estivermos, ela é feita de escolhas. Muitas vezes fazemos uma escolha errada e na hora até que nós nem vamos ter consequências difíceis. Mas lá na frente, passado alguns anos, aí nós vamos ver que a escolha que fizemos lá atrás não foi uma boa escolha. Porque nós precisávamos daquilo que os nossos olhos viam para resolver aquele problema imediato. Então julgamos por vista e escolhemos o que brilhava mais aos nossos olhos. E aí a escolha acabou sendo errada, não era essa. Foi o que aconteceu com Ló. Bom, eu vou ler aqui
em Gênesis 18, alguns versículos, mas eu quero me ater mesmo em Gênesis 19. Vou colocar o óculos aqui porque eu não enxergo essas letras da Bíblia aqui, misericórdia. Vou ler aqui Gênesis 18, se você quiser acompanhar aí, diz assim: o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando viu, correu ao encontro deles, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passe pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. E aí, nós vemos esse encontro destes 3 homens. Um aqui era Deus e 2 anjos. Quando Abraão se ajoelha e prostra, só isso já vai dizer que era Deus. Porque Abraão, ele conhecia o Senhor. E ele sabia que a adoração a anjos não é permitido. Deus não aceita que adoremos anjos, porque os anjos estão a nosso serviço. Para nos auxiliar. Para nos ajudar. Então, aqui ele se prostra e oferece prontamente água, pão, carne e trata eles muito bem. Aí, dado um momento, é quando Deus diz a Abraão que a sua mulher vai ter um filho, que Sara ri e tal, mas nós não vamos nos ater a isso. Nós vamos falar sobre Ló. Lá no capítulo 18, versículo 16, vai dizer assim: depois, os visitantes se levantaram, depois de ter comido, ter saciado, bebido água, descansado ali debaixo ali daquelas árvores frondosas, depois de ser recepcionado por Abraão de uma maneira maravilhosa, porque estava ali um homem que sabe receber e adorar ao Senhor da maneira correta. E ali, depois de tudo isso, passado este tempo, depois que Abraão fala que Sara vai ter um filho, que quando Deus voltasse ali novamente, ele já teria um filho, que Isaac nasceria. Mas, passado tudo isso, esta conversa que eles tiveram, lá no versículo 16 vai dizer assim: depois os visitantes se levantaram. Os visitantes são os 2 anjos e Deus, que foram recepcionados ali por Abraão. Foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Quando Deus aparece ali a Abraão ali, no bosque ali de Manre, ele veio para resolver 2 problemas. Acabar ali com a esterilidade ali de Sara e dizer que ela teria um filho, que seria o filho da promessa. E resolver o problema de Sodoma e Gomorra. Por isso aqui, Abraão estava acompanhando-os para mostrar-lhes o caminho. A Bíblia diz isso. É muito interessante isso, mas, na verdade, nem precisava mostrar o caminho, porque Deus, onisciente como é, sabia o caminho. Mas, na verdade, ele estava querendo apenas andar alguns passos ali para que pudesse contar ao amigo Abraão o que ele faria com aquela cidade. Aí Deus diz assim: aí o Senhor disse a si mesmo. Deus falou como muitos de nós quando pensamos alto, né? Falamos conosco mesmo. Aí Deus diz a ele mesmo: poderei eu esconder do meu amigo Abraão o que farei com Sodoma e Gomorra? E ali, no versículo 20 vai dizer assim: aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá, para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. O pecado daquela cidade subiu aos céus.
semelhante hoje, irmãos. Por que estamos passando por isso? Porque nós estamos passando por esta pandemia, estamos trancados nas nossas casas, muitos doentes, muitos com depressão, muitos atormentados, sofrendo como nós estamos como igreja, porque não podemos ir ao templo adorar, encontrar com os nossos irmãos, oferecer um sacrifício de louvor, oferecer um culto de adoração ao nosso Deus. Todos os irmãos que estão aí, sejam muito bem-vindos, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de vocês nesta noite, amém? Então, nós estamos vivendo isso, irmãos. O pecado da humanidade subiu ao céu dos céus. E eu tenho certeza que o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram uma reunião e disseram: desçamos lá para ver se tudo que tem chegado aqui diante de mim é verdade. E quão triste foi para Deus quando ele viu que era muito pior. Vivemos hoje num mundo onde não se respeita nada. Não se respeita a religião de ninguém, não se respeita famílias, não se respeita mulheres casadas, jovens, adolescentes, não se respeita. Vivemos hoje em uma sociedade onde o certo é errado. Quando você faz o certo, você está errado. É essa sociedade que vivemos hoje. Deus olhou e disse: vou eu descer juízo. Como ele fez aqui. E hoje estamos nessa situação. Tudo isso que está acontecendo é uma obra, é uma guerra biológica? É uma obra, é um plano satânico, porque o anticristo já age no mundo? É uma obra demoníaca da nova ordem mundial para diminuir as populações. Porque como vimos nos vídeos passados, quando mostramos ali as pedras guia da Geórgia, onde eles colocaram os 10 mandamentos satânicos ali, e de 7,7 bilhões de pessoas que há no mundo, eles querem reduzir para apenas 500 milhões. Sabemos de tudo isso, mas sabemos também que o nosso Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque ele não viu fidelidade entre a população do mundo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra, mas a terra também está cheia da glória de Deus. E Deus permitiu que tudo isso acontecesse e está acontecendo. E estamos sofrendo. Não é grande tribulação, não é nada disso. É apenas um juízo de Deus. Todas essas coisas ainda acontecerão. Coisas piores ainda virão. Então é o melhor que temos a fazer como igreja. Como igreja. É orar ao Senhor para que Ele tenha misericórdia de nós. Para que Ele tenha misericórdia da sua noiva. Porque ainda estamos aqui. Mas Deus permitiu tudo isso. E quando você olha pelo lado espiritual, foi bom isso acontecer. Porque podemos nos recolher e meditar naquilo que estamos fazendo. O que é prioridade na minha vida e na sua? É o cuidar da família, é o cuidar da sua casa, é adorar a Deus. Buscar a Deus sobre todas as coisas e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que é o comer, o vestir, a sua casa, um teto para você morar. Mas em primeiro lugar devemos buscar ao Senhor. E nós temos feito isso? Será que nós estávamos tendo tempo para adorar ou estávamos apenas indo ao templo para adorar por uma questão de, como se diz, quem trabalha apenas para bater o ponto, para marcar presença, mas o coração estava distante. E não é isso que Deus quer. Quando Deus nos chamou, Ele nos chamou para sermos verdadeiros adoradores, para podermos ir e pregar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Criatura. E muitos de nós não temos feito isso porque não temos tempo para fazer. Não temos tempo. Estamos muito ocupados. Estamos ocupadíssimos. E não temos tempo para Deus. E Deus, então, permitiu que viesse tudo isso. Vai passar.
Porque Deus é Deus de misericórdia. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos encontrem a salvação. Nós vamos ver isso aqui, nestas passagens aqui de Gênesis 18 e Gênesis 19. Então, voltando lá. Aí o Senhor disse a Abraão, Gênesis 18, 20. Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. E Deus comprovou que eram verdadeiras. Aquela cidade era toda tomada por homens ímpios, homossexuais. Todo tipo de aberração acontecia ali no meio daquele povo. Aí o 22 vai dizer assim, então, 2 dos visitantes saíram. Quem são esses 2? Chegaram 3. 2 saíram, indo na direção de Sodoma. Os 2 anjos. Lá na frente, quando a gente for ler lá na frente, você vai ver que chega em Sodoma e Gomorra, na porta da cidade, onde Ló está sentado, 2 homens. Porque Deus não foi. Deus não foi. Deus é muito santo, irmãos. É muito santo. Então, 2 dos seus visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus. O Senhor Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou. Lembra que Deus disse a ele mesmo? Pensou alto e disse, não contarei ao meu amigo Abraão o que farei com Sodoma e Gomorra? E ali os anjos, Abraão mostrou o lugar, os anjos foram, os 2 homens foram, ficou Deus com Abraão. E aí no capítulo 18, versículo 23, vai dizer assim, Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou, será que vais destruir os bons junto com os maus? Abraão perguntou a Deus. Aí ele começa, né? Senhor, se tiver 50, o Senhor poupa a cidade? Poupo. Se tiver 50, eu poupo. Não mato ninguém. E os anjos estavam indo. Os 2 homens já foram. Quando eles chegarem em Sodoma e Gomorra, já era. A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, Diácono André Macedo, Valesca. E os demais irmãos que eu nem vi aqui, porque eu imersa aqui na palavra, mas sejam todos muito bem-vindos. Então, os anjos já estavam a caminho de Sodoma. E 2 homens foram, os 2 anjos. E Deus fica ali com Abraão, conversando com Abraão. Aí Abraão, pode acontecer, aí ele diz assim, lá na frente, se eu achar 45, se o senhor achar 45 ali, o senhor não destrói a cidade? Ele, não destruo, porque eu quero que todos sejam salvos. E se? Abraão conhecia, gente. Ele conhecia Sodoma e Gomorra, porque a má fama daquele lugar, tomado pelo pecado, do homossexualismo, todo tipo de aberração, já tinha chegado às circunvizinhanças. Aí ele continua insistindo com Deus. E se tiver 20? 20 bons. Aí Deus responde a ele, se tiver 20, eu não destruo. Mas Abraão sabia que não tinha 20. Não tinha 20. O povo ali era todo imerso, mergulhados no pecado. Aí ele continua. E se tiver 10? Se tiver 10, eu não destruo. Aí, no 32, quando ele vai falar dos 10, Abraão fala assim. Finalmente, Abraão disse, não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10? Né? Aí Deus responde, por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, foi embora e Abraão voltou para casa. Então, dos 3 homens que chegaram ali no bosque de Manre, Deus e 2 anjos. Os 2 anjos foram em direção a Sodoma e Gomorra. Deus ficou ali conversando com Abraão. Abraão intercede por Sodoma e Gomorra insistentemente e pede para que Deus não destrua. Mas aí ele tinha feito um acordo com Deus.
se tiver 10 pessoas, Senhor, o Senhor não destrói? Ele disse, não vou destruir, porque eu quero que todos alcancem a salvação. E aí termina a conversa, Deus volta para a sua glória, para o céu dos céus. E Abraão volta para a sua casa. E os 2 anjos estão a caminho de Sodoma e Gomorra. Aí lá no capítulo 19 vai dizer assim. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Interessante que quando os anjos chegaram ali em Sodoma, eles encontram Ló na porta da cidade. O que Ló estava fazendo na porta da cidade? Certo, daqui a pouco o Renato, que a Atla está mandando aqui a mensagem, daqui a pouco ele vai louvar. Eu vou continuar ministrando e assim que eu terminar, ele louva. Amém? O que Ló estava fazendo ali na porta da cidade quando os anjos chegaram? Ora, naquele tempo, todos faziam negócios ali na porta da cidade. Ali vendia, comprava, negociava, tudo na porta da cidade. Mas de noite, né? Já era noite. E Ló estava ali porque ele estava incomodado. Desculpa, irmãos. Ele estava incomodado com o pecado de Sodoma. Porque Ló, ele conhecia, irmãos. Ele viveu com Abraão ali muito tempo. Ló enriqueceu ao lado de Abraão. Ele estava do lado da pessoa que tinha a promessa. E quando ele estava ali do lado de Abraão, a sombra de Abraão, Deus o abençoou. Ele foi abençoado pelas bênçãos que Deus colocou na vida de Abraão. E ali Ló, naquele lugar, as circunstâncias, o julgar pela vista, o levou a morar dentro de Sodoma e Gomorra com a sua mulher e as suas 2 filhas. 2 filhas virgens e a mulher que virou uma estátua de sal, que todos nós conhecemos a história. Jó estava ali, na porta da cidade, incomodado, porque, como era noite, a cidade estava mergulhada em orgias, mergulhada em todo tipo de prostituição, de homossexualismo, porque todos nós sabemos que Sodoma e Gomorra foi destruído não somente pela maldade, mas pelo homossexualismo reinante ali.